Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Eu convido a todos para abrir suas Bíblias, amados, na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Filipo, carta aos Filipenses, capítulo de número 3. Nós leremos alguns versículos, 5 versículos. Começaremos do versículo 17 até o versículo de número 21. Todos encontraram? Digam amém. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve esta carta aos crentes de Filipos, e ele escreve esta carta com o objetivo de explicar, demonstrar, argumentar a razão do seu sofrimento quanto ministro do Senhor, quanto apóstolo, quanto servo do Senhor Jesus. Paulo foi um homem chamado para sofrer. É interessante isso. O chamado de Paulo, talvez muitos de nós não teríamos coragem de abraçar. Quando Paulo foi chamado através do irmão Ananias, Deus usou o irmão Ananias para ele, e diz a palavra do Senhor que o irmão Ananias disse a ele, Deus disse a Ananias, Ananias, vai ao encontro de Saulo, porque ele é um vaso escolhido, e ele vai saber quanto há de sofrer por meu nome. O chamado de Paulo foi um chamado para o sofrimento, como ele mesmo disse, para cumprir no seu corpo, completar no seu corpo o sofrimento de Jesus, não para a salvação, mas quanto à proclamação do Evangelho do Senhor. E a igreja de Filipe estava tanto sendo atingida pelas heresias, por falsos mestres, que questionavam a autoridade de Paulo, porque ele estava preso. E Paulo diz, olha, minhas prisões em Cristo são para que o Evangelho seja proclamado nos lugares mais recônditos, nos lugares mais difíceis. Por causa das minhas prisões, o Evangelho tem chegado até Roma. Por causa das minhas prisões, a proclamação tem sido completa. E amados, Paulo diz à igreja, regozijem-se, alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Mas em meio à exortação, à perseverança, ao amor fraternal, à humildade, à santidade, Paulo no capítulo 3 inicia dizendo, exortando, digo, os crentes, a guardar-se dos maus obreiros. Segundo,
buscar alcançar a perfeição cristã, ou seja, a maturidade, e que tivessem cuidado com os referenciais. Aqueles referenciais que eles escolheriam para ser exemplo para a sua vida. O apóstolo Paulo, ele se preocupou porque a igreja, no meio da igreja, haviam maus obreiros. No versículo 3 do capítulo 3, versículo 2, nós vemos aqui: guardai-vos dos cães. Quem são estes cães? Eram aqueles que faziam dissensão no meio da igreja, divisão, traziam contenda à igreja. Depois ele diz: guardai-vos dos maus obreiros. Terceiro, guardai-vos da circuncisão, que para os irmãos gentios era uma tremenda heresia o que se estava obrigando-os a fazer, que era circuncidar-se, se aquilo era um pacto para Israel, um costume da nação judaica, que em Cristo agora ele diz a circuncisão é espiritual. E meus amados, Paulo se preocupou dizendo: tenham cuidado com aqueles obreiros que estão no meio da igreja, mas são maus obreiros. Tenham cuidado com as heresias, os ensinamentos que se apartam da verdade e da doutrina. E ele diz: tenham cuidado com os que promovem dissensões no meio da igreja, os cães. Segundo lugar, ele se preocupa que os crentes buscassem alcançar a perfeição cristã. E a perfeição que Paulo fala não é a ausência de defeitos, não é a ausência de falhas, porque é impossível a nós humanos não termos falhas, não é verdade? Não termos fraquezas. Os irmãos concordam comigo? Digam amém. Mas amados, Paulo fala da perfeição cristã como maturidade. A maturidade, o amadurecimento da fé, a firmeza de fé, a formação do caráter de Cristo no crente, que desde o dia que nós aceitamos Jesus, pelo Espírito Santo está sendo formado em nós o caráter do Senhor Jesus, as virtudes do Senhor Jesus, as qualidades do Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito. E Paulo, ele diz, no versículo de número 9, 8 e 9, que ele desprezou a excelência das coisas da terra, desprezou tudo e considerou por perda, porque ele diz que a excelência que ele considerou foi o conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Veja o versículo 10: para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E ele diz: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que hoje que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus. Quem diz amém por isso? Aí no versículo 15 ele diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos. Oi, Paulo não disse antes que ele não era perfeito? Como é que ele agora diz todos que já somos perfeitos? Paulo está se referindo aqui à maturidade da fé.
ele está falando à igreja na expectativa de que cada crente tenha alcançado uma porção da maturidade, um pouco mais da varonilidade de Cristo, que fala a carta aos Efésios. E aqui ele diz: já todos quantos já somos perfeitos, sintamos o mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Aí ele diz no versículo 16, leia aí sua Bíblia: mas naquilo a que já chegamos, olhem para cá, isso quer dizer, no nível em que todos estamos, no ponto de partida da nossa fé, diz aqui: andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Através de Paulo, o Espírito Santo queria unificar a visão da igreja, unificar a visão doutrinária da igreja, dizer: nós temos que, do ponto de partida da fé, na doutrina, que é a base do crescimento espiritual de cada crente, o fundamento de cada crente, devemos sentir o mesmo, devemos ter o mesmo sentimento, a mesma regra, a mesma linha. É o que Paulo diz escrevendo aos Coríntios: ninguém ponha outro fundamento do que já está posto, e este fundamento é Jesus Cristo. Ele aqui escrevendo aos Filipenses diz: tenham cuidado, nós não podemos estar sentindo diferente, falando diferente, tendo dissensões entre nós, naquilo que já chegamos, que é o mais básico, a fé em Cristo. Sintamos o mesmo, usemos a mesma regra, a mesma fé, a mesma doutrina. Quantos dizem amém por isso? Aí Paulo diz: sede meus imitadores. Paulo se preocupou com o referencial de doutrina, de ensino, quero dizer, referencial de fé, referencial de vida espiritual, já que tinha os maus obreiros, já que tinha aqueles que estavam ensinando heresias na igreja. Ele diz, fazendo divisão na igreja, ele diz assim: sejam meus imitadores, irmãos, e tende cuidado daqueles que assim também andam, segundo o exemplo que tendes em nós. Agora, amados, quando Paulo fala imitar, interessante que Paulo fala a palavra imitar por 9 vezes. As igrejas que ele mais falou sobre a imitação é a igreja de Corintos e a igreja de Tessalônica. A igreja de Corinto era uma igreja que passava por guerras terríveis, divisões terríveis dentro dela. E ele se preocupa quem os crentes estão tomando como referencial para imitar. E ele, como pastor daquelas igrejas, apóstolo, supervisor daquelas igrejas, ele chega por várias vezes nas epístolas a dizer: sejam meus imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Interessante que aqui Paulo usou uma palavra diferente das outras vezes. Ele chama aqui os irmãos da igreja, sabe de quê? Co-imitadores. Paulo chama aqui todos os crentes da igreja de companheiros de imitação. Ele diz aqui, sejam meus imitadores. Ele está dizendo aqui uma palavra grega que quer dizer: sejam co-imitadores meus. Ou seja, imitem como eu imito. E a quem Paulo imitava? Paulo imitava quem, irmãos? Paulo imitava quem, irmãos? A Cristo. E ele diz assim: ora, sejam meus imitadores, imitem junto comigo. É isso que Paulo quer dizer aqui no original. Imitem juntamente comigo. A quem? A Cristo. Então o objeto de imitação,
O objeto que se deve seguir é Jesus Cristo. É o caráter de Cristo. É isso que devemos perseguir na nossa vida cristã. Imitar é uma palavra grega, mimeomai, que quer dizer mímica. Suponha que eu comece a falar aqui e alguém comece a reproduzir o que eu estou falando com mímica. E esta mímica denota imitação, reprodução, seguir. Vocês se lembram do mimeógrafo? O mimeógrafo, ele faz o quê? Ele reproduz. Paulo diz assim: sejam reprodutores junto comigo. Reprodutores de quê, Paulo? De Cristo. Reproduzam Cristo. Imitem Cristo. E neste ponto, todos temos que sentir iguais, dizia Paulo. Todos nós devemos anelar igual, dizia Paulo. Querer ser igual a Jesus. Meus amados, isso sugere o hábito ou prática constante. Interessante que sempre que aparece a palavra imitar, ou imitador, ou seguidor no Novo Testamento, é usado no bom sentido. E é seguido de um verbo que é ser ou tornar-se. Querem ver? Veja aí o versículo 17, por exemplo. Sede também meus, ou o verbo ser. Sejam imitadores. Isto quer dizer o que, amados? Isto sugere o que, amados? Isto quer dizer que a imitação, a reprodução do caráter de Cristo, seguir o caráter de Jesus, é uma questão de formação dos crentes, formação do caráter espiritual dos crentes. Com essa orientação, as Escrituras Sagradas ressaltam a importância elementar, básica, da imitação na formação do caráter. Se você olhar uma criança, por exemplo, como é que a criança vai formando o seu caráter? Um dos métodos, a maneira mais elementar, qual é? Imitando. Como é que a criança aprende a comer? Imitando. Não é assim? Ela vê você com garfo, quer pegar o garfo, quer imitar. Se você observar, você imita, eu imito muitas coisas sem querer daqueles que nos formaram. Às vezes eu estou corrigindo meus filhos e paro assim e digo: opa, como eu estou parecido com meu pai. Quando eu era solteiro, às vezes eu dizia até assim, não que ele fizesse algo errado, mas eu dizia assim: isso eu não vou fazer quando casar, eu vou fazer diferente. Mas eis que quando eu casei, sem querer eu reproduzo aquilo que faz parte do meu caráter, aquilo que faz parte, a maneira de falar, a maneira de agir. Sem querer você passa aquilo, porque um dos elementos da formação do nosso caráter se chama imitação. Se você me disser, eu não imito ninguém, não está fazendo uma boa avaliação. Todos nós, em fases diferentes da nossa vida, escolhemos referenciais que servirão para a nossa imitação. Você está de acordo comigo? Diga amém. Às vezes você chega até a velhice e se lembra de outros velhos homens e mulheres de Deus que agiam, que andavam, que falavam daquela forma, e você sem querer os imita, porque são referenciais. Paulo diz: sejam co-imitadores meus, ou seja, imitem como eu imito. A quem? A Cristo. Quem era o referencial de Paulo? Cristo. Mas Paulo era exemplo de Cristo para os crentes. A imitação é o meio mais elementar pelo qual o caráter é formado. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, por favor. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 16. Veja o que aqui diz Paulo: admoesto-vos, ou seja, aconselho-vos. É um conselho de Paulo. Portanto, que sejais meus imitadores. Veja o versículo 15: porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo,
10.000 guias em Cristo, não terias, contudo, muitos o que, amados? Pais. Veja aí, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus. Olhem para cá. Paulo diz, vocês podem ter muitos líderes, muitos guias, mas vocês não vão ter muitos pais. Eu sou o pai espiritual de vocês, dizia Paulo, porque eu gerei vocês. Aí Paulo diz no 16, então vos aconselho que em meio a todos esses guias, vocês imitem a mim, que sou o pai de vocês. Eu vos gerei em Cristo. Vejam, se você olhar este princípio de Paulo, isto quer dizer que na vida espiritual, todos nós temos referenciais que servem para que nós imitemos. Às vezes pode ser o seu pai na fé, sua mãe na fé, mas servirá de referencial. E é necessário que este referencial seja um referencial autenticamente imitador de Jesus, para que o seu caráter não seja deformado. 1 Coríntios 11:1, já citamos, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de quem? Cristo. Filipenses 3:17, já lemos na leitura que fizemos, ele diz, sede meus co-imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Imitar, diga comigo, imitar, mais forte, imitar é reproduzir ou seguir um modelo. Você sabe que todos nós servimos de modelo? Talvez você não saiba. Pode ser o irmão mais simples da igreja. Diga comigo, sempre tem alguém nos seguindo. Sempre tem. Na família, em casa, como pais, como crentes, como líderes de grupo, como obreiros da casa do Senhor. Sempre tem alguém seguindo a gente. Por isso que quando Deus fala através de Moisés sobre como ensinar os filhos, ele fala algo interessante. Ele diz lá, vocês vão inculcar na cabeça dos meninos, andando pelo caminho, levantando-te, deitando-te, assentando-te. Ou seja, sempre estamos formando alguém. Sempre tem alguém seguindo a gente. E alguém sempre nos está imitando, porque nós somos modelo. Às vezes é um novo convertido que imita o crente mais antigo. Vejam a nossa responsabilidade espiritual. Nós na igreja não existimos sozinhos. Somos membros do corpo de Cristo. Diz Paulo, membros uns dos outros. O que quer dizer isto? Eu faço parte de você. Você está ligado a mim no corpo de Cristo. E isto quer dizer que sempre uma parte do corpo sentirá a outra. Então, sempre estamos servindo de modelo para alguém na igreja. Se você concorda comigo, diga amém. E essa é a responsabilidade de cada um de nós individualmente. Somos modelos. Todos servimos de modelo. E a imitação é a reprodução de formas ou de ação. Eu me lembro quando a minha Débora tinha 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2 anos, e já começou a andar. Na Argentina, nós usamos uma almofadinha para colocar debaixo do joelho. E quando nós íamos para o culto de oração, todo mundo pegava lá no lugar das almofadinhas, sua almofadinha para colocar debaixo do joelho. A Débora saía engatilhando e chegava lá e pegava uma almofadinha e levava a almofadinha, colocava debaixo do joelho e deitava a cabeça no batente do púlpito e ia orar como a mãe estava orando. E ela de vez em quando parava, olhava para a mãe. Se a mãe estivesse enxugando os olhos, ela também enxugava. Sabe, amados?
Na igreja acontece da mesma forma. Às vezes, sem a gente perceber, tem alguém olhando para a gente. Que responsabilidade espiritual tão grande. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 2. Vamos ver um crente que sabia formar bons imitadores. 2 Reis, capítulo 2. Vemos um homem de Deus, que eu declaro, é um homem de Deus, modelo, exemplo, tanto nos acertos como nos fracassos para todos nós. Elias. Deus chamou Elias e no final do seu ministério disse: eu quero que tu levantes 3 homens. Um deles era Eliseu. E a Bíblia diz aqui no capítulo 2 que quando chegou o momento da partida de Elias, veja aí o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de 2 Reis. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei, vou te seguir. E disse, e assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, Eliseu, fica aqui, rapaz, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Pare um minuto. Sempre tem alguém que decide seguir a gente, seja por um chamado de Deus, seja algo natural, como vamos ver mais na frente. Sempre tem alguém que não abre mão de seguir a gente. Que tipo de exemplo estamos sendo nós para aqueles que chegam na igreja e que são até novos convertidos? Vamos continuar. Veja o versículo 7, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Olha aí, Eliseu seguia Elias porque Deus chamou. Quem foi que chamou os profetas, os filhos dos profetas? Quem os chamou? Sempre, diga comigo, sempre tem alguém seguindo a gente. Vamos mais à frente. Vamos andar com Elias e Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram. Olha, marque esse versículo aí, é importante. É a ação de quem está sendo referencial. Ele pega a capa, tira a capa, pega a capa, dobra a capa e bate na água. A água se abre. Aí veja, sucedeu, pois, que começaram a andar em seco. Aleluia. Aqui começa a esquentar. Sucedeu, pois, que havendo eles passados, Elias disse a Eliseu: Eliseu, sim, meu senhor Elias. Chegou a hora, Eliseu. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Irmãos, Eliseu achava tão bonito o gente de crente de Elias, que ele disse: Elias, quando tu fores embora, eu quero ser 2 vezes o que tu eres. Quando eu li isto, irmãos, e o Espírito Santo me falou, eu avaliei o meu ministério pastoral, eu avaliei as minhas relações familiares e perguntei ao Espírito Santo:
Oh Espírito Santo, será que meus filhos, será que minha mulher, será que o povo que tu destes para que eu cooperasse com o pastor da igreja, quando olha para mim, deseja ser 2 vezes aquilo que eu sou? Eliseu não hesitou. Elias, eu tenho um desejo, sabe? Toda noite quando eu estou dormindo e me lembro do dia que você jogou a capa em cima de mim. Eu sempre digo a Deus toda noite, eu quero ser 2 vezes o que Elias é. Vamos continuar. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado, se você continuar me seguindo, você vai chegar lá. É isso que Elias disse a Eliseu. Se você, então, olhe para cá. Todos nós faremos mais do que aquilo que nos ensinaram, se continuarmos seguindo quem estamos. Isso é um princípio bíblico. Agora, veja o perigo de quem estamos seguindo. Mas vamos para Elias e Eliseu. Aí diz: se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu em quê? Aí veja. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em 2 partes. Eliseu rasga o seu vestido. Também levantou a capa de quem? A capa de quem? Do seu referencial. E veja o que diz aqui: que lhe caíra, e voltou-se para o Jordão. Olhe para cá, olhe para cá. E voltou-se para o Jordão com a capa de quem, irmãos? Veja o versículo 14, que aqui diz: e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e fez o quê? Diga comigo: fez o mesmo que Elias tinha feito. Você está entendendo isto? Se Elias tivesse feito errado, Eliseu corria o risco também de errar. Aplique isso à sua família. Aplique isso no seu trabalho. Aplique este princípio na sua vida na igreja, no seu serviço na igreja. Agora olhe. Aí ele diz assim: onde está o Senhor de quem eu imito? Que referencial! Ele creu em Elias porque ele viu que Elias cria em quem? Em Deus. Aí vejam: feriu as águas, se dividiram elas um para um lado e outro, e Eliseu fez o quê? Passou. Vendo, pois, seus filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Pai, mãe, irmão, dirigente de círculo de oração, dirigente de conjunto, de coral, será que se fizerem o que a gente faz, Deus confirma? Hebreus capítulo 12, versículo 13, que é que diz lá, Paulo falando sobre a disciplina na igreja. Ele diz, Paulo não, né? O escritor aos Hebreus, diz aqui, fazei, vamos no 12, portanto tornai a levantar as mãos cansadas, e os joelhos o que, amados? Está fraco. E os joelhos o que? E fazei o que? E fazei o que?
veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Deus quer te usar para ser exemplo de cura, de restauração na tua família, na tua congregação, no conjunto, no coral, na comissão, onde você estiver. Diga amém por isso. O que é que a Bíblia determina que não devemos imitar? Vamos lá, diga comigo. O que a Bíblia determina que não devemos imitar? Primeiro, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6. Vamos lá. Já encontrou? Diga amém. Diz aí. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, diga, aparteis, de todo irmão que andar o quê? E não segundo a tradição que de nós Olhe para cá, aquele irmão, aquela irmã desordenada, lá na congregação, você deve ficar juntinho dela, sim ou não? Você deve apegar-se e dizer assim, vou defendê-la, vou defendê-lo, sim ou não? Não. O que Paulo diz? Crente desordenado, você tem que ficar longe dele. Sabe por quê? Meu pai dizia uma coisa quando a gente era criança: Júnior, quem se junta com sarnento, não pense isso como algo depreciativo, né? Hoje, graças a Deus, há cura para essa enfermidade. Mas dizia, quem se junta com sarnento, moralmente, sarnento fica também. Porque você acaba assimilando a forma do outro. Por isso que a gente tem que ter cuidado, porque no corpo de Cristo a gente sempre está perto de alguém. Aí Paulo diz, cuidado, na igreja local, não fique perto de quem tem a vida desordem. Não tem crente que é assim? Gosta de se aconselhar com gente errada. Errada como, pastor? A vida em desordem, não obedece ninguém, é revoltado. Casamento destruído. Família não tem exemplo. E às vezes tem jovens e adolescentes que, porque esse povo que é desordenado, gosta de, agregar quem é também desordenado perto. Aí tem alguns que acham isso tão fácil, assim, chega perto. Paulo diz, o irmão desordenado, saia de perto dele. Saia de perto dele. Veja que ele diz, quem é o desordenado? Aquele que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Tradição é coisa séria na Bíblia. Tradição, sabe o que é? Um legado sagrado que se passa de geração a geração. Sabe, irmãos, tem tanto crente na igreja engarrachado, atrapalhado, travado, porque se engasga com a tradição da igreja. Uma coisa que dá certo, funcionou, se originou do movimento da santidade, do movimento pentecostal. A igreja cresceu, a igreja se expandiu, vitoriosa, cheia do Espírito, dons maravilhosos operam no meio dela. Aí ele, em vez de olhar a obra do Espírito, fica olhando a tradição. Aí diz assim, eu não aceito, eu não concordo. Aí chega, e o pior é que esse crente quer influenciar os outros, que os outros imitem ele. Paulo diz, crente desordenado, aparte-se dele. E quem é o desordenado? Mas irmão, são ovelhas do Senhor.
Bom, mas a Bíblia diz: desordenado se aparte dele. Porque, irmãos, o desordenado, ele não quer colocar sua vida em ordem. Sabiam disso? É um problema. É um problema. Sabe por que ele não coloca a vida em ordem? Porque ele não segue o ensinamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por isso, aparte-se dele. Que outro não devemos imitar? Diga comigo: aquele que não pratica o que ensina. Veja Mateus capítulo 23, versículo de número 3. Talvez esta não seja uma mensagem que você estava esperando, mas é a que o Espírito Santo quis trazer para nós hoje. Diga amém por isso. Veja aí o versículo 1 do capítulo 23 de Mateus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés estão assentados quem? Observai e praticai o quê? Tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas, porque dizem não. Cadeira de Moisés é cadeira de destaque. Cadeira de Moisés é cadeira de liderança. Cadeira de Moisés é cadeira de ensino. Quando a gente fala de liderança, todo mundo pensa no púlpito. Mas olhe, um professor de escola dominical pode ser cadeira de Moisés. Uma dirigente de ciclo de oração pode ser cadeira de Moisés. Uma dirigente de comissão pode ser cadeira de Moisés. Um dirigente de conjunto pode ser cadeira de Moisés. Um dirigente de campanha pode ser cadeira de Moisés. Um irmão que exerce liderança de um grupo na igreja pode ser cadeira de Moisés. Tenha cuidado, não imite aquele que sabe muito, mas não vive o que sabe. Você vai se dar mal. Você vai assimilar a hipocrisia. Diga amém. Tem gente que sabe muito, amados, e devemos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Veja o que diz Romanos 2, capítulo 2, versículo 17, sobre quem sabe muito e não pratica. Veja o que diz aí, ó. Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 24. E eis que tu, que tens por sobrenome judeus e repousa na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em treva, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência, ou seja, conhece muito, e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? De vós. É aquele que lidera algo na congregação, mas sempre está em conflito com a autoridade delegada por Deus e o ensino da palavra na igreja. Sabe muito, mas quer ensinar do seu jeito. Sabe muito, mas quer viver do seu jeito. Jesus disse: fiquem de olho, se o que eles ensinarem estiver de acordo com o mandamento, cumpram o mandamento. Agora, não façam o que eles fazem. Nem tudo, diga comigo, nem tudo que alguém que ensina faz, eu devo fazer. Amém? Se eu quero imitar a Jesus, tenho que ser igual aos bereanos, conferir com a palavra. Se estiver de acordo com a palavra, eu devo fazer. Mas tem irmãozinhos, e às vezes principalmente os novos convertidos, que são enganados facilmente. Acontece ou não acontece, irmãos? Acontece. Aí fica aquela dissensão na congregação, na igreja, e como é, e como foi, e como será, meu Deus. E olha, o irmão, aquele irmão disse, já começa aquele séquito de gente seguindo ele. Meu irmão, veja se ele cumpre o básico da lei de Deus. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Veja se ele cumpre o básico da lei de Deus, que é guardar os mandamentos de quem? Do Senhor.
Se ele faz o que ele ensina, siga ele. Diga amém por isso. Terceiro lugar, não devemos imitar aquele que não professa a mesma doutrina. Veja aí, segundo João, versículo 10 e 11. Segundo João, versículo 10 e versículo 11. O que é que diz aí? Diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o que é que faça com ele? Não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Que coisa terrível. Veja que diz: porque quem o saúda, termina, olha, se juntando com ele. Não, mas eu sei, irmão. Olha, eu não. É porque eu tenho misericórdia do irmão. Eu só faço ouvir. Meu irmão, ele está ensinando o quê? Predestinação determinante. Ele está ensinando o quê? Heresia, que não é segundo a fé que você creu. Não receba ele em casa. Porque, irmãos, olha, esse tipo de crente gosta de estar casa em casa conversando. Heresia que é uma beleza. É ou não é? Ai, gosta. Parece que não tem trabalho. Parece que não tem, né? Não tem emprego, não tem ocupação. Tem todo o tempo do mundo. Para quê? Ensinar heresia para os outros. Mas lá na sua congregação não tem desse. Diga amém. Tem não? Irmãos, o que é que o apóstolo diz aqui? É o pastor Júnior que está dizendo sim ou não? É o pastor Júnior que está dizendo sim ou não? Não. Quem é que está dizendo? O apóstolo do amor, aquele que era amoroso. Mas ele disse: não vem com a mesma doutrina? Diga assim: meu irmão, o senhor me desculpe, mas o senhor, enquanto persistir com esse ensinamento, eu não posso conversar com o irmão, porque o irmão não tem comunhão comigo. O irmão está ensinando algo que é contrário à minha fé, aquilo que eu aprendi da palavra. E avanço, 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 avanço. Avance com Elias. Se você quer chegar do outro lado do Jordão, diga glória a Deus por isso. A quem não devemos imitar? Esse daqui é uma bênção. Eita, já é tribulação, viu? Esse é tribulação. Terceira de João, versículo 9. E tem muito desse, viu? Esse aqui tem muito. Tenho escrito à igreja. Olha, Paulo, olha para cá. Paulo escrevia a igreja, ensinava a igreja. Ensinava a igreja, mostrava a igreja. Agora tinha um crente lá que era uma tribulação. Veja aí. Mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não. Olha só. Deus tinha colocado o que diz a Bíblia em Efésios 4 e 11. Pôs Deus na igreja pastores, mestre, evangelista. Para quê? Para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Aí Diótrefes lá ficava: diga ao homem que fique lá. Diga ao homem que fique lá. Quando ele vier aqui, eu não escuto ele. Olha, Diótrefes. Sabe o que quer dizer o nome Diótrefes? Nutrido de Deus. Sabe de quem é exemplo Diótrefes? Diótrefes é exemplo daqueles crentes que acham que são dono da voz de Deus. Uma vez eu fui chamar um irmão para sair de um lugar, cooperando com o pastor tinha orientado: olha, diga ao irmão fulano que ele vai sair de tal lugar e vai cooperar em outro. O pastor Ailton disse. Fui convidar o irmão chegou para mim e disse assim: ó, irmão, eu era evangelista nesse tempo, isso ainda, né? Irmão, Deus não me falou nada, e eu daqui não saio,
porque Deus me colocou aqui. Aí eu disse: ô irmãozinho, Ele colocou através de quem? Quando o senhor gostou, quando o senhor aceitou, quando o senhor sentiu confirmação de Deus, porque não fazia nada antes, né? Aí foi chamado. Você aceitou? Aceitei. Aceitou mesmo? Aceitei. E quem foi que ele usou? O pastor. Eu digo: pronto, ele está usando o pastor para lhe tirar. Oh, bênção. Mas como pode? Eu digo: não sei. Oh, já que ele não falou ainda com o senhor, vá orar. E ele vai dizer alguma coisa. O irmão, foi para aquele trabalho e até hoje está lá. Já faz mais de 5 anos. Irmãos, Diótrefes é aquele crente que resiste à autoridade, porque acha que Deus só fala com ele. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor: pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Porque geralmente quem é fanático sempre procura cobrir falhas e pecados pessoais com fanatismo. Isso é bíblico. Sempre tem alguma coisa por trás. Cuidado com o fanatismo. Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.